Geopolítica profética, Rússia e Ucrânia. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Estamos retomando aí nossos vídeos e estivemos um tempo descansando junto com a família. E agora nós temos esse assunto tão importante da geopolítica profética da Bíblia, apontando para os acontecimentos dos dias de hoje. E nós sabemos que tudo isso que tem acontecido ultimamente, né? Aí a invasão do grupo rebelde Wagner, liderado pelo Prigozhin, aí gerando um abalo, não é? Mesmo que seja só aparente, mas gerando um abalo junto ao governo de Vladimir Putin. A gente ouve muitas notícias distorcidas, não se sabe, as pessoas especulam sobre o avião de Putin ter sumido no radar, mas a gente não pode confiar nessa imprensa adulterada, não é? Essa imprensa é uma imprensa ocultista, tanto a nacional como a mundial. A gente tem que ler, sempre eu digo aqui no canal, nós temos que ler o jornal do amanhã, que é a Bíblia Sagrada. O jornal de ontem, o jornal velho, é um jornal alterado. As notícias são uma ferramenta interessante, profética e apocalíptica para os últimos dias. Porque evangelho significa notícias, boas novas de salvação, né? Então, boas notícias de salvação. Então, se essa ferramenta tem a ver com o evangelho, Satanás vai querer usar e trabalhar, que é exatamente a notícia. Então, a notícia é uma ferramenta muito refém de Satanás, não é? Mas quando você confere na palavra, você tem uma precisão cirúrgica bíblica, onde você não vai errar, não é? Então você consegue ser cirúrgico à luz da palavra. Mas se você lê o Jornal do Amanhã, que são essas notícias desgastadas, cansadas, vendidas, não é? Para distrair, entretenimento, então você sempre vai ficar especulando, você sempre vai ficar um pé atrás. Mas se você quer de fato ler o Jornal da Manhã, é a palavra de Deus. Então, diante de tudo isso que tem acontecido, literalmente, tamanho não é documento, não é porque em relação à geopolítica, porque a gente já viu na história todas as incursões da China contra o Japão bem pequeno, a China enorme, sempre o Japão venceu. Na Bíblia nós vemos Davi pequeno vencendo Golias. Então, tamanho não é documento em geopolítica, principalmente geopolítica profética. Então, a gente vê que a Ucrânia é muito inferior belicamente em relação à Rússia, mas nós estamos vendo agora um grupo rebelde se levantando dentro da própria Rússia e dando trabalho para o Vladimir Putin, não é? Nós não sabemos o que vai acontecer, mas tem um indicador aí que faz toda a diferença e que tem um alinhamento bíblico. Porque o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele é judeu, meus irmãos, judeu, não é? E o próprio Vladimir Putin, a mãe adotiva também é judia, enfim. Então tem todo um envolvimento, um comprometimento com Israel. Eu vou ler poucos textos aqui da palavra e vou indicando, falando, pontuando para você quem são esses países à luz da palavra, certo? Então, antes de eu ler, só quero te atualizar, dizer que esse movimento que se fala em guerra mundial na Europa, ele diz respeito, em geral, aos filhos de Jafé, que os filhos de Noé, não é? São esses, Sem, Cã e Jafé. E Jafé foi o filho de Noé que povoou a Europa, não é? E o mais velho dele, o primogênito, é Gomer, que seria a Alemanha. E logo depois vem aí o Magog, que Magog seria a Rússia, só para você entender, né? A região da Rússia. Então eu vou ler aqui o capítulo 38, apenas alguns versículos para você se ligar e você se atualizar. Qual o propósito desse vídeo, né? E geopolítica profética de Rússia e Ucrânia? É mapear os países na Bíblia e alinhá-los com os países atuais, para você ter um entendimento maior da ferramenta tremenda que é a profecia bíblica. Então diz assim, Ezequiel 38, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog. Gog é uma pessoa da terra de Magog. Magog que seria Moscou. Príncipe de Ros. Ros é Rússia. De Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Aqui a Bíblia está falando que
Ros, Meseque e Tubal é um bloco só de países, porque a cartografia antiga não era igual à de hoje. Não é? Os países estão mais subdivididos hoje, mas antes eram blocos de países. Então, ele fala de Ros, Meseque e Tubal, que são ali alinhando mais ou menos. Rússia a gente pode cravar e dizer que Ros é Rússia. A palavra cabeça em hebraico é Ros. Então, é Rússia. E até hoje as pessoas em outros países chamam Rússia de Ros, ou Ros, né? E Mesec seria ali a região de Turquia, mais ou menos, né? Porque a gente não pode cravar. E Tubal também mais oeste da Europa. Turquia mais a leste e Tubal mais oeste da Europa. Não é? Esses são os filhos de Jafé, que possuíram a Europa. Então, aqui, Mesec seria a Turquia, e essa região mais ao sul da Rússia, que é ali Geórgia, a própria Ucrânia, não é? O leste europeu que está aqui sendo narrado, de um modo geral, aqui nesse verso. E aí nós vamos ver o verso 3. E diz, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, não é? De Meseque e de Tubal. Então aqui no momento, quem é esse Gog? É Vladimir Putin, que ele é o príncipe da Rússia, é o presidente da Rússia. Então não tem para onde correr aqui. Se você tem um mínimo de entendimento da geopolítica profética, você vai poder cravar que nesse momento o príncipe da Rússia, falado aqui nesse texto, é Vladimir Putin. E o indicador complicado aí dessa geopolítica profética é porque o príncipe, não é? O presidente da Ucrânia é judeu. Então o verso 4 diz assim, em relação a Gog, que é Putin: far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudos, empunhando todas as espadas. Então aqui nós vemos a preciosidade e a precisão cirúrgica da profecia bíblica. Está falando com riqueza de detalhes todo o armamento da Rússia. Não importa que a Rússia tenha todo esse poder bélico, todo esse armamento. Então, mesmo assim, Deus vai trazer esse poder bélico em anzóis, não é? Realmente essa guerra pode se levantar a Rússia como for, com toda a experiência de 25 anos de governo de Vladimir Putin, vai cair por terra, diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, diz a palavra do Senhor. E por último, o verso 8 diz assim: depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos. Virás à terra que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então, falando entre o povo de Israel, e ali, como o presidente da Ucrânia é israelita, não é? E aí a gente sabe, né, como é que acontece, porque certos presidentes, inclusive aqui do Brasil, foram contra a Ucrânia, não é? Então, porque ser anti-Israel hoje é algo previsto na palavra. E esses que são anti-Israel, que são inimigos de Israel, é previsto na palavra que vão cair por terra. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós como um país que ama Israel, que é amado por Israel, nosso Brasil, que possamos orar por Israel, para que essa terra habite seguramente, como diz a palavra aqui, e que caia por terra todos aqueles que se levantem contra esse povo que Deus elegeu para ser seu, o povo de Israel. Jesus te abençoe, shalom, paz sobre tua casa.